A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.atosfera.com.br, chegou a hora do terceiro bloco da edição 504 do Café com Velocidade, para a gente falar um pouquinho sobre a Stock Car, a abertura do campeonato que aconteceu em Goiânia no último final de semana. 2 corridas, mudanças de regulamento, alguma série de coisas aí para a gente discutir sobre este novo ano que se inicia da principal categoria nacional do automobilismo. Mas antes da gente começar a falar da Stock Car, é preciso dizer que o programa está dividido em blocos. Nós já anunciamos isso na semana passada e vamos bater no pé aqui semana após semana para lembrá-lo, né? Você que está ouvindo aqui, primeiramente o bloco da Stock Car, você foi lá no seu agregador de podcasts, baixou e decidiu começar pelo Stock Car. Não deixe de ouvir também o bloco número 1, onde nós falamos das corridas clássicas China 2005, o bloco 2, onde tem Fórmula E, e o bloco 4, notícias da Fórmula 1 2017. Mas agora vamos falar de Goiânia, vamos falar da Stock Car, abertura do campeonato 2017, Diogo Gomes. E para a gente começar a falar, eu vou trazer aqui o e-mail de um goiano que comentou sobre a corrida, Josué Fraga, para a gente já dar o pontapé inicial nas nossas discussões. Ele diz o seguinte, abre aspas: vocês têm o melhor autódromo do Brasil, fecha aspas, Reginaldo Leme. Realmente, como é importante escolher um exemplo de autódromo no início da temporada, porém o televisivo da categoria ainda é deficiente. 2 corridas em um dia, para mim, não é atrativo para o público, sem falar do grid invertido, que também não é uma boa ferramenta para tal. Mas, Diogo Gomes, eu achei a Stock Car, para mim, ainda continua com alguns problemas de regra, algumas coisas para serem mudadas, mas eu gostei bastante mesmo, da mudança do formato da segunda corrida, onde se aumenta, né, os minutos. Agora são 2 corridas de 40 minutos, mais uma volta. Eu acho que ficou um pouquinho melhor. A questão do pit stop, aquela questão de você ter que escolher qual corrida você vai melhor, ainda existe, mas eu acho que numa proporção menor, com a questão do pit stop obrigatório agora nas 2 corridas. É meio discutível aquela coisa do reabastecimento fake. Nós vamos chegar nessa parte, mas para mim já melhora bastante essa coisa de você ter a obrigação de parar ali. Já fica mais difícil, né, um piloto que vai muito mal na primeira corrida e surgir do nada e vencer a segunda, porque os caras tiveram que parar no pit. Eu não sei de você, mas a Stock Car ainda continua com alguns pontos negativos, mas ela subiu no meu conceito de 2016 para 2017. Não, no meu também deu uma subida legal, eu vou falar pra você. Eu discordo bastante do Josué. Não tem como você colocar, ou até tem, mas acho que não fica funcional para uma categoria do estilo Stock Car você colocar 2 provas em dias diferentes, talvez aumentar o espaço entre uma prova e outra para aumentar aí a chance de as equipes recuperarem os carros, mas corrida em um dia, corrida no outro, tenho dúvida se funcionaria. Talvez fizesse um qualify para cada corrida, mas aí esbarra na velha condição de TV e tudo mais. Eu acho que do jeito que eles encaixaram para esse ano aí, ainda é muito cedo, é verdade, mas eu de início, né, nessa prova, digamos, teste que a gente teve agora em Goiânia, desse novo formato, eu gostei. O grid invertido é um ponto que, ou você faz uma qualificação nova, que é algo que toma um tempo enorme, que eu acho que realmente não é viável para a categoria, ou você inverte o grid de uma forma de tentar trazer mais emoção. Eu acho que conseguiu. Eu acho que a vitória do Zonta na segunda corrida vem bem disso, né? Claro que teve até a questão da estratégia mais forte ainda, mas vem bem disso. Você dá a chance a outros pilotos, já que a categoria tem o mesmo equipamento, né? E algo até que a gente vai ter que discutir mais pra frente, agora com todos os carros usando a bolha da Chevrolet, a gente sabe que sempre foi o mesmo carro, então mesmo você não, como é o mesmo carro, melhor dizendo, você tem os carros muito próximos ali um do outro. Então, quando você inverte o grid, talvez alguém que terminou em nono, oitavo, nono, décimo ali, não estava conseguindo evoluir, mas ele tem sim uma chance ali de tentar algo na corrida 2. A questão do push to pass, ele
continua, né? Para essa prova especificamente foram 16 push, mas eles são distribuídos para as duas corridas, então dá para você tentar fazer alguma estratégia diferente ali entre as provas, sem necessariamente se matar em uma corrida ou viver para uma corrida e se matar na outra, como tinha no ano passado. Eu gosto das mudanças. Ele tem algumas coisas para serem mexidas, é claro, eu acho que toda a categoria tem. A Stock tem algumas coisinhas besta que desbarra, mas eu não vou criticar a categoria, não. Eu meio que critiquei demais já. Eu gostei desse formato. Me agradou bastante. As duas provas, para mim, foram bem interessantes. Me incomodou um pouco o domínio demais dos carros amarelinhos ali da Eurofarma, né? Mas, ok, enfim, aí nesse campeonato tem muita coisa para desenrolar ali. Eu gostei dessa prova inicial, né? Melhor, dessa rodada inicial ali. As mudanças que foram pensadas. O pit stop, acho que sempre vai ser um problema para Stock Car, porque a gente até esbarrou isso no bloco passado, quando a gente falou sobre a Fórmula E, em que o Campos entrou mais especificamente nesse ponto, na questão do pit stop, né, da prova, da real importância, se realmente é necessário e tudo mais. A Stock, ela cria para ela a necessidade de tem que ter o pit stop, né, e aí para esse ano eles agora colocam como sendo obrigatório um pit stop por prova, e determinam inclusive janela e tudo mais. Então, assim, é um ponto que a categoria ainda esbarra, né, a categoria ainda esbarra, ainda dá uns deslizares em alguns pontos, mas eu acho que um grande cerne da questão como um todo, pelo menos um deles, que a gente tanto pesou em cima, que tanto me incomodava como fã da categoria, eu acho que eles conseguiram dar se não resolver, mas eles conseguiram diminuir o problema, e pelo menos agora em Goiânia, e aí tem toda a questão que Goiânia realmente é uma pista incrível, além de muito bonita, conseguiu me dar um show, uma disputa e tudo mais, muito interessante dessa primeira prova. Eu saio de Goiânia muito satisfeito com o que eu vi da Stock Car. Eu também, eu concordo contigo. Eu fiquei também. E eu acho que foi uma melhora nessa regra, colocar os 40 minutos ali na segunda corrida também, e a questão do segundo pit stop. Mas é ruim só isso, né, Rosa? Porque o piloto tem opção, ele tem um número X de litros de combustível para ele colocar ao longo das duas corridas. Se ele tá muito ruim, acontece um acidente, alguma coisa na primeira corrida, ele vai e coloca esse número X. E na segunda corrida ele é obrigado a parar no pit. O mecânico vai lá, conecta e desconecta o negócio. O pit stop fake, né? Para usar a palavra que o Fábio Campos gosta, que acontece aí na Stock Car. E talvez, não sei, colocar um valor mínimo de combustível. Supercars, fala logo. Eu fiquei pensando o dia todo assim. Eu vou chegar pro Thiago Raposo e vou falar da questão do Supercars do abastecimento. Então fala, Raposo, fala. A Supercars tem exatamente isso, né? A Supercars coloca uma quantidade... É obrigado a colocar tantos litros na corrida, né? Mas aí na corrida, não é pelo final de semana como faz a Stock Car. Então, e é interessante que eles colocam sempre na segunda corrida, pelo menos, né, uma litragem que obriga o cara a parar duas vezes, né? Porque é uma litragem que excede a quantidade do tanque. Então é uma coisa interessante. Mas só fica estranho, né, essa coisa do pit stop fake, até para explicar um pouco para, sei lá, um cara leigo que tá acompanhando e tal, assim. Talvez ele nem note também, né, se os narradores e o comentarista não falar, ele vai ver o carro parando, o mecânico chegando lá, ele vai achar que entrou alguma coisa, mas a gente sabe que não entrou nada. É algo estranho que até decidiu, né, se a gente olhar o resultado da segunda corrida, tem muita influência disso, né, porque o Zonta faz exatamente isso, como ele roda no comecinho da primeira corrida e vai mal, ele coloca todo o combustível ali na primeira corrida e eles retornam, né, para meio que preparar o carro para a segunda. E aí na segunda ele só para, o mecânico encosta o tanque, tira o tanque e ele vai embora, acaba não perdendo o tempo, ou acaba economizando um tempo precioso e volta bem colocado na pista. Só ficou estranho, não sei se chega a prejudicar tanto, mas é estranho. É estranho, isso eu concordo. Eu pensei na questão do Supercars, porque sim, eu vi isso como algo a se melhorar, mas Raposo e Gomes e Campos, não dá pra não dizer que a segunda corrida, com tempo aumentado, e sem aquela questão de os caras abdicarem da primeira corrida pela segunda, nossa, mas ficou muito melhor. O tanto de brigas, o tanto de disputas, assim, a coisa fluiu muito mais, muito mais, muito mais. Eu acho que deram um passo para melhoria da categoria. Discordo de quem fez críticas falando a Stock Car continua a mesma. Não, Stock Car de um ano para o outro conseguiu mudar algumas coisas que ajudaram na disputa. É claro,
vai depender do push to pass por causa dos carros serem próximos, os motores serem iguais, enfim, uma série de questões técnicas, mas nesse sentido está dando uma resposta pro público. E aliás, até do push to pass, não sei se você ia falar, mas até a questão das luzes ajudou bastante a exemplificar quais são as ultrapassagens que realmente utilizam push to pass e aquelas que utilizam o resquício do push to pass, né? Tem piloto que usa, não passa no primeiro momento e depois utiliza. Quer dizer, foram pequenas alterações em prol do espetáculo, do entendimento do espetáculo. Então tá no caminho certo, tá absolutamente indo para o caminho certo. Dá para melhorar? Acho que dá. Dá para melhorar várias coisas, mas indo assim, Stock Car foi fácil para um nível acima. Aliás, Raposo, para finalizar meu comentário, um nível acima no momento que a Fórmula Truck está indo 2 ou 3 níveis abaixo. É para se pensar nisso também. Dá para melhorar? Eu tenho certeza, Rosa. Eu não acho, não. Eu tenho certeza que dá para melhorar. Mas eu queria ouvir de você, Fábio Campos, se essas mudanças se te agradaram, se você também acha, né, que são melhorias, que ainda não é a perfeição, mas que deu-se um passo, ou você acha que não, que a gente está sendo otimista demais e que você continua com o mesmo pensamento dos últimos anos da Stock Car e que essas mudanças foram irrelevantes na sua concepção da categoria? Olha, Raposo, eu concordo e discordo. Eu acho que, claro que claro que melhorou, evidente, né? Era tão ruim que a melhora é clara. Por exemplo, a mudança da classificação para começar lá do sábado é nítida, porque a classificação era muito chata de se assistir. Essa classificação é claro que ficou muito melhor, né? Com esse avanço de carros, enfim, o tempo é mais curto, dá para se aproveitar muito mais a classificação. Eu só achei, Campos, que não favoreceu o primeiro grupo, né? Porque, óbvio, pega a pista mais suja, né? São pilotos rápidos e aí os outros que entram já sabem o tempo que tem que fazer, né? O chamado tempo mínimo. Isso é algo também para se pensar. Mas nem sempre vai pegar a pista suja, né? Aí depende da pista, né? Pode pegar uma pista esquentando, ou seja, aí favorece o primeiro grupo, né? Isso vai variar. É o que acontece com a Fórmula E, por exemplo, né? Que eu até citei no bloco da Fórmula E do Buemi, que pegou a pista estava muito suja quando ele pegou no primeiro grupo. Mas às vezes da Fórmula E o contrário também, né? O primeiro grupo às vezes é o melhor, porque pega a pista esquentando. Então isso aí vai variar de pista para pista. O geral é que ficou melhor a classificação, né? Eu acho que a mudança foi para melhor. A mudança para a segunda corrida também. Eu usei a expressão aqui o ano passado. A segunda corrida era ininteligível. Você não conseguia ler a corrida. Né? Isso é uma coisa que me incomoda demais, porque não existe um campeonato que você não consiga ler a corrida. Até NASCAR você consegue ler a corrida. Tirando, claro, super speedways, aí fica aquela coisa difícil. Mas, enfim, característica. Agora, era de uma maneira estapafúrdia, né? Você tinha um grid que invertia à toa, porque os 10 primeiros colocados invariavelmente iam ter que parar, era o 14º melhor, e a televisão até deu estatística, não, porque o piloto ano passado largou em 10º não sei quanto e venceu. É verdade, é lógico, ele escolheu a segunda corrida, os outros tinham que parar, enfim, é uma falta de apuração de detalhes que o bom jornalismo não deveria ter omitido, se ele existisse. Aliás, isso é outra coisa que ficou clara, né, nesse final de semana. Já é clara há muitos anos para quem percebe isso, né? Elogiam-se as mudanças, mas nunca se criticou como era no passado, né? Não, porque esse treino ficou muito melhor, essa classificação ficou muito melhor, mas nunca no passado se dizia que tinha que melhorar, né? É sempre o show, é sempre o espetáculo, tá sempre tudo uma maravilha. Aí quando muda, que aí a pessoa agora ela tem liberdade de analisar o passado, sem estar acertando ninguém no presente, aí é outro tipo de comentário. Então essas mudanças foram para melhor, não tem a menor dúvida de que sim, a categoria tá melhor de se assistir. Isso não tem a menor restrição quanto a isso, ficou mais atraente. Agora, então essa é a parte que eu concordo, né? A parte que eu discordo, não acho que a categoria está no caminho certo, não vejo dessa maneira, acho que ela continua no caminho errado, ela continua buscando, as prioridades dela continuam errado, né? Acho que ela está dando passos, acho que ela tá tendo perdas, e eu acho que a televisão faz questão de maquiar isso, mas a gente não deveria. Por exemplo, a saída da Red Bull, né, que tudo bem, você pode falar que completou um ciclo, pode até ser justo dizer,
mas era uma categoria que tinha, era uma empresa que tinha muito envolvimento com a Stock Car. Né? O Diogo Gomes citou uma coisa que para mim é gravíssima, que é importantíssima, né? Que é a saída da Peugeot. A Stock Car volta depois de muito tempo, depois de décadas, se eu não estou enganado, porque quando eu comecei a assistir a categoria no ano 2000, foi quando justamente ela começou a virar de Chevrolet e começou a receber outras montadoras, outras marcas, né? Embora não montando o carro ativamente, mas envolvendo-se com a categoria, ainda mesmo que divulgando o seu produto no formato lá das bolhas. Ela chegou a ter, vocês vão se lembrar, quem acompanha a Stock Car há um pouquinho mais tempo, chegou a ter 4, né, marcas no mesmo grid, o que era ótimo, né? Era a Chevrolet, que sempre ficou, a Mitsubishi, a Volkswagen, e eu acho que não era a Peugeot, enfim, tinham 4. Né? Então, a Stock Car volta, repito, essa era uma informação que não poderia deixar de ser falada, tivessem na cabine jornalistas que têm um mínimo de vontade de informar. Não vou nem pedir para criticar, mas o mínimo de vontade de informar. Eu não vi isso citado na transmissão. Se algum de vocês ouviu, por favor, me corrija agora. Eu não vi isso citado na transmissão. Foi a saída da Peugeot. Eu tive que perceber no olho, porque eu também não tinha visto essa notícia. Aí falha minha. Eu tive que falar, peraí, cadê a Peugeot? A Peugeot não voltou? Não voltou. Então a Stock Car, ela volta a ser monomarca depois, repito, de décadas. Se não me engano, foi no ano 2000. Deixa eu te interromper rapidamente. Eu não entendi exatamente. Se eu errei, me corrija. Não, é porque eu discordo bastante com relação à questão das marcas. Eu não entendi exatamente por que você acha tão negativo ter só a Chevrolet agora. Porque comercialmente a Stock Car tinha atingido um ponto de atrair empresas para se vender no campeonato. Ela voltar a ser só uma, como ela no pior momento de dificuldade da história dela era só uma, e ela só existe, mérito tem que ser dado por causa da Chevrolet, né, que cedia os Opalas antigamente, mesmo sem nenhum envolvimento técnico com a categoria. Quem segurou a categoria foi o Paulo Gomes, foi o Ingo Hoffmann, foi o Xande Negrão. Os caras seguraram o campeonato na própria mão, mas quem ajudava, pelo menos com o apoio de carro, mesmo que seja carros velhos, carros de estoque, para pegar aqui o nome correto, era a Chevrolet. Então a Chevrolet, ela tem participação fundamental na história da Stock Car. Agora, é muito melhor, o Diogo Gomes, uma categoria com mais montadoras, comercialmente, eu estou querendo dizer. Não que ela tenha perdido esportivamente, ela perdeu comercialmente. Ela volta um passo em que ela tinha se tornado, quando ela tinha 4, ela era foi o ápice dela, aquela época tinha o Overorse, enfim, ainda tinha o Ingo Hoffmann, acho que foi 2000 meu Deus, eu não vou tentar chutar o ano aqui não. Foi 2012, 2008, talvez, acho que um pouco antes, 2010. Enfim. Acho que era antes ainda, né? Acho que era 2005, 2006. Era, não era 12 não. 12 já é muito recente. Mas enfim, ela teve esse ápice. E por quê? Ela tem que se perguntar por que agora, com transmissão não de TV aberta, mas com transmissão ainda fixa de televisão, as montadoras foram embora. Eu acho que ela tem que se perguntar por quê. Né? Muita gente, ela tem ainda uma estrutura, que eu sempre ressalto aqui, de patrocínio muito forte, né? Ela envolve muito essa questão da indústria farmacêutica, né? Impressionante como ver a Stock Car, ela é um laboratório, com perdão do trocadilho, ela é um laboratório para a indústria farmacêutica, ela tem muito envolvimento, ela se sustenta, sou capaz de dizer que ela, né, muitas das equipes quebrariam se essas empresas não tivessem envolvidas com ela, mas ela tem gente indo embora, ela tem muita gente indo embora, e a Stock Car, ela, para mim, ela tem o potencial, teve, não sei se ainda tem, de ser uma categoria de turismo relevante para o mundo, não é só para o Brasil. Ela teve a estrutura, ela chegou a ter um esboço de ser, é a V8 lá na Austrália, é a DTM lá na Alemanha, é a NASCAR lá nos Estados Unidos e a Stock Car no Brasil. Ela teve esse esboço, e isso aí não vingou, por exemplo. Outra coisa que ela perdeu, que a televisão não falou, que era a corrida de dupla, que era aquela abertura de campeonato que agradava a todo mundo, né? Divulgava a Stock Car mundo afora, né? Poxa, isso foi feito acho que 2, 3 anos, né, Raposo? 4, não sei. Teve um ano que foi um ápice, que foi muita gente importante que veio o pessoal da V8, que vocês acabaram de citar, veio gente da Europa, aquilo foi, não era o ápice, mas aquilo era uma estratégia, acho que excelente. Né? A gente criticava aqui o tamanho da corrida, podia aumentar, enfim. Errou, não conseguiu se manter. Então eu vejo eu tô vendo o copo meio vazio. Vocês estão vendo o copo meio cheio e eu tô vendo o copo meio vazio. É bom para o ouvinte poder pensar e raciocinar. Que melhorou. Agora, o que eu tô pensando é a longo prazo.
Nos últimos anos, eu acho que os degraus vêm sendo descidos, não subidos. Né? E eu acho que, no caso da Stock, no sentido de corrida, né? No sentido de esportivo, ela ainda tem pilotos muito bons, ela ainda é um campeonato atrativo. Eu sempre falei isso aqui, o carro da Stock Car é uma máquina admirável, a evolução técnica desse carro, né, como ele é composto, os materiais, é um carro caríssimo, enfim, tudo isso é válido. Agora, o que me incomoda muito, para encerrar o comentário, o que me incomoda muito na Stock Car, é por isso que eu discordo dessa questão de estar indo para o caminho certo, é a pura e simples imitação do que acontece lá fora. A pouca originalidade da Stock Car. É pouco original demais. Imita tudo, desde a luzinha verde, que vem da Indy, até o pit stop que vem lá de onde, não sei aonde, até a questão de inversão do grid. Cadê a originalidade da Stock Car? Cadê o lado, né, brasileiro, digamos assim, da Stock Car? Eu acho que me incomoda. Isso não é um problema da Stock Car. Isso é um problema do Brasil. Né? Isso é um problema nosso. A nossa sociedade, ela imita, né? A gente, nossa televisão, tudo, nossa cultura imita o que vem lá de fora. A gente pega tudo que faz sucesso lá fora, seja um joguinho de celular para pegar bichinho na rua. Faz sucesso lá fora, estoura aqui automaticamente. Se eles gostam, quem somos nós para ter consciência de julgar? Quem somos nós para ter consciência de julgar? Quem somos nós para usar o nosso cérebro para pensar? Se eles gostam lá fora, opa, peraí, já gostei aqui. Então isso é um problema cultural. Mas... Seja séries americanas. Oi? De tudo, né? Séries, seja séries americanas. Música. Sim, é um problema cultural. Agora, isso me incomoda na Stock, porque não precisava copiar tudo. Ela não precisava copiar tudo. E tudo que ela tem feito ultimamente, vem aí, né? Foi anunciado na transmissão, a cópia da Fórmula E, do voto para escolher o piloto, que vai ter um posto pesa a mais. Enfim, eu não sei como é que eles vão fazer isso, porque já tem 16, o que é? O cara vai ter 17, 30, 45, enfim, não sei como é que eles vão fazer isso. Mas é mais uma ideia, falta originalidade. Isso me incomoda. Essa crítica sua é interessante, eu acho que é um ponto a se pensar, sim, e a gente já bate nisso até um bom tempo. Por exemplo, a corrida em duplas que você falou que era importante e tudo, nada mais é do que uma ideia chupinhada das Supercars, né? Que tem uma tradição da corrida em duplas em Gold Coast, corrida essa que Diogo Gomes não perde por nada desse mundo, né? Aliás, eu também não perco nem Gold Coast, nem Bathurst, nem Sandown, que são sequências de provas Endurance das Supercars. Perco as outras, mas não essas. Mas enfim, e ela pegou isso, de fato, de várias categorias, mas aí que tá. Eu também não acho ruim que pegue as boas ideias. O caso da Luizinha, por exemplo, a Luizinha do Push to Pass, pra mim foi ótimo. Era algo que tava faltando. Assim, você entender, por exemplo, quando que o cara tava usando o Push to Pass, quando que ele tava usando pra ultrapassar, quando ele tava usando pra fazer já que não vai tirar, né? Já que não vai tirar o Push to Pass. Também gostei. Então, até porque escancara. Eu acho até que escancara. É ótimo, porque mostra agora pra todo mundo como é que são feitas as ultrapassagens mesmo. Isso, mas esse é um ponto. Você vê a coisa acontecendo, identifica. E assim, ficou fácil pra todo mundo, porque as imagens laterais, quando pegava o público, aquela que mostrava principalmente do lado de dentro da pista, pegando o público do circuito de Goiânia, dá pra ver a luzinha acesa. Então, assim, fica claro pra quem tá assistindo de casa, pra quem tá no autódromo. Então, assim, desportivamente as ideias que não são originais, mas tem o seu lado positivo para as corridas, fazem uma diferença boa para a Stock, que, de novo, acho que o importante é a gente lembrar, a nossa crítica era em cima de uma competição dita a mais importante do automobilismo nacional, que se comportava como se fosse uma competição acima dessas críticas. Exatamente. Não ouvia a mídia especializada, ou parte dela, até porque uma outra parte parece que está muito bem alinhada, jornalisticamente falando, com a Stock Car hoje em dia, que antes, né, criticava, hoje está bem mais alinhada. Pilotos que nós sabemos, ouvimos,
diversas e diversas vezes a respeito dessa situação nas pistas e havia um incômodo, mesmo que não fosse falado diretamente. Então, assim, se essas mudanças mesmo não originais vêm para um bem comum, acho legal, acho importante, acho sadio, não me sinto incomodado. Até porque, Campos, que você eu acho que quer falar de novo, esses carros são bem originais ali na parte técnica pro estilo de pilotagem dos brasileiros. É um carro que na Supercars tem alavanca, troca de marcha, mas é um outro tipo de carro, é uma outro tipo de frenagem, enfim. Esses carros são assim, focados no que os pilotos brasileiros conhecem de automobilismo. Não estou nem falando se um é melhor que o outro, tá? Tecnicamente, eu acho que esse carro é a cara dos pilotos e do automobilismo brasileiro. Não, ele está até à frente. Essa questão do carro não entra no meu comentário, porque a questão é o que há de melhor em termos tecnológicos vem lá de fora. Então, isso você tem que trazer. Isso é parte técnica, isso é desafio, isso sim. Agora, o que me decepciona é que tudo é copiado. A Stock Car ela não tem uma cara própria. A V8 ela tem o seu jeito de ser. Quem conhece o campeonato sabe como ele se desenvolve, sabe o estilo da categoria. A DTM, com seus milhares de defeitos, tem o seu estilo de fazer. Até mudou um pouco agora, mas tem o seu perfil. Né? A NASCAR, meu Deus do céu, não dá nem para comparar. A TC2000, ela tem o seu jeito, ela tem o seu perfil, ela tem a sua relação com o público. A Stock Car não tem nada disso. A Stock Car ela é um produto que está flutuando na onda da televisão. Na hora que a televisão falar tchau, é tchau para ela. Entendeu? Então isso é que me incomoda. Por isso que eu estou falando, eu estou fazendo uma análise de longo prazo. Eu não estou analisando aqui 2016 para 2017, a corrida que ficou melhor, eu repito, ficou melhor mesmo, são mudanças que deixaram mais agradável de se assistir. Eu estou vendo que a categoria está deixando de ser a cada ano. Ela não está andando para frente, na minha opinião. Na minha opinião, ela está andando para trás. Ela teria, fosse uma categoria para mim mais forte, mais bem trabalhada, ela teria muito piloto lá de fora poderia estar na fila para pilotar a Stock Car, e metade do grid é pilotos amador, né? Metade do grid são pilotos quase que amadores, são pilotos muito ruins, né? Enfim, ela podia ser muito maior, isso eu lamento, não quer dizer que ela esteja um lixo, ela subiu de um ano para o outro. Agora, eu não vejo ela ter um perfil. Não, isso aqui é característica da Stock, isso é Stock, é aquela coisa que a gente fala, né? Isso aqui é Indy, aquilo ali, tal coisa é a MotoGP mesmo, né? É a cara da categoria. Eu não vejo isso na Stock Car, eu não vejo uma cara própria da Stock Car, eu vejo um monte de remendos puxados daqui e dali, e que hoje dá um produto que passa na televisão, enfim, de meio-dia às 2 da tarde. Acho que vai ser superficial, não vejo uma coisa fixa, não vejo uma coisa para se enraizar, para se buscando as pessoas. Busca audiência temporária, né, Raposo? A gente entrevistou o presidente aqui e ele deixou muito claro, ele quer audiência temporária. Então, o campeonato, para mim, não ganha com isso. O ex-presidente, né, para falar a verdade. Verdade. Deixou o comando do Maurício Laviera. Quem sabe a gente não consegue ir atrás do novo agora e bater um novo papo aí. Vamos correr atrás disso aí. Tá nas prioridades do Café com Velocidade 2017. Só pedindo desculpa aqui aos nossos ouvintes que são fãs de séries norte-americanas. Eu tava só cutucando o Fábio Campos, que é uma coisa que eu sei que ele gosta bastante. Fora isso, falando... Bastante você acrescentou. Beleza. Você não gosta bastante? Não, porque eu não assisto todas, eu assisto uma ou outra. Então, aí já há um filtro. Mas, enfim, não entendi o que você quis dizer, não. Mas eu tinha a impressão errada, então tudo bem. Vamos voltar para a Stock Car, que é o que importa no momento. Tem uma outra pergunta aqui, Diogo Gomes, para você responder, do Leandro JF, que diz o seguinte, né? O novo formato das corridas me agradou muito, agora os pilotos podem ser agressivos sempre, e a luz do push deixa tudo mais claro. Pergunta, teremos um campeonato entre RC e CIMED? Olha, corremos grande risco, né? Corremos grande risco de as equipes que... Eu colocaria a Matheus também, hein? O Thiago, o Camilo e o Galit andaram bem. É porque fica meio que um tiro no pé você tirar a Matheus da briga, né? A equipe que tá aí há nem sei quanto tempo, mas quase que desde que a categoria foi inventada. Então, essas três ali sempre vão estar na frente, mas eu acho que o que a RC e a CIMED especificamente fizeram nessa prova chamou mais atenção. A RC até, eu diria principalmente, porque os carros da CIMED, que agora são 4 carros, né? Inclusive um deles com a Capoeiro,
se espalharam muito ali, até né, inclusive por conta daquele acidente que teve na primeira volta, na primeira curva na primeira volta da primeira corrida, que acabou variando alguns carros ali, alguns não, vários carros. Então eles espalharam um pouco mais. Mas a RC realmente foi impressionante. Quando eles tinham um trenzinho amarelo ali. E depois vinham os carros da Ipiranga, né, da Matheus. Mas até pegando esse ponto e puxando a performance especificamente do Daniel Serra, né, da RC, que dominou todos os treinos livres, dominou o qualifying, dominou a corrida 1 e terminou na 6ª colocação, se não me engano, na corrida 2. Foi um final de semana absolutamente impressionante, né, o que ele conseguiu fazer. É claro, creio que a mesma coisa que a gente falou na Fórmula 1 há uma semana ou 2 semanas atrás. É tudo muito cedo, é muito início, o ano começou agora, ou melhor, a temporada começou agora, mas a impressão que dá, pelo menos para mim nesse início, é que o campeonato deve ficar por aí mesmo. Mas, enfim, é muito cedo. Vamos esperar chegar pelo menos a metade aí, alguma coisa mais para frente, a gente tenta analisar isso mais precisamente. E só para deixar registrado, isso também é uma outra característica nova da categoria, né? São menos equipes e as equipes, ela vai um pouco para o lado da Indy, né? São equipes maiores. As grandes equipes ficam maiores e há menos das pequenas equipes, né? Você vê a CR com 4 carros, a RC já tinha isso há um tempo. Enfim, você tem equipes aí com, né, a equipe a Full Time, se eu não me engano, está englobando 6 carros, não diretamente, mas com apoio. Enfim, é uma característica até um pouco NASCAR também. Isso pode... 4 da Full Time. Eu sei que é o Barrichello, o Dair, a Bia e o Fareste. O site da Stock Car dá mais outros dois como Full Time Sport, uma coisa assim. Foi lá que eu fiquei que eu peguei essa análise. Depois a gente dá uma olhada lá. Eles agora têm uma equipe também no Brasileiro de Turismo, né? Que é a categoria de acesso. Eles expandiram agora e criaram uma equipe lá também. Inclusive o Victor Batista, né? Que a gente falou na Fórmula V8 no ano passado, tá correndo com essa equipe na categoria de acesso da Stock. E só para deixar, então, registrada a ideia, isso pode ser esportivamente até bom, positivo para a categoria, ter mais disputas. Agora, naquele lado que eu estava dizendo, no lado de crescimento, eu não sei. Se uma dessas equipes, 2 delas resolvem sair, e aí, será que vai ter equipe para suprir o buraco? A Stock Car, que já viveu, onde se lembrar, até havia descenso, né? Subia rebaixamento e acesso com a Stock Light, né? As equipes ficavam de tanta equipe que tinha. Você tinha os 34 carros da Stock Car, você tinha uma Stock Light também com equipes querendo ser Stock Car, que só eram da Light, porque não tinham vaga no grid da Stock Car, então tinha o acesso e o descenso, o tamanho o esplendor que ela teve. Então, hoje em dia, é mais uma coisa para se pensar. Repito, pode até esportivamente ser legal, a gente ter mais disputa lá na frente. Agora, será que no aspecto estrutural isso é um passo para frente ou para trás? Para se pensar. Eu acho que eu gostei, assim, até porque a gente vê esses companheiros de equipes brigando, né? Não é um DTM, né? Talvez a originalidade, né? A gente viu o Ricardo Maurício, o Max Wilson. Muito bem, a comparação é muito válida, Não, Zonta, né, Raposo? Zonta e Attila Abreu, né, na segunda corrida. Que, por sinal, aquela questão, né, mesmo o patrocinador principal, né, os secundários até são diferentes, mas o principal era o mesmo e teve briga, não pode dizer que não. Sim. Sem dúvidas. A gente pode falar também, né, eu não sei se é certo falar, mas a Matheus, né, tem a equipe do filho do Andrés, o Rodolfo, talvez a gente pode considerar como uma equipe só também, né, então além do Thiago Camilo e do Galide, teria o Pisoni e o Júlio Campos também, né, correndo aí com a Prade, Dona Duzi, que é a equipe do Rodolfo Matheus, então eu acho que é interessante, né, nessa média eu não entendo muito o Denis Navarro ali, eu acho que tá bem abaixo dos outros 3, talvez o Valeri. Você entende o Tuca Rocha na RC? Não, é outro também que fica. Fora do. É em outro nível. Bom, outro nível. Pelo menos assim, não é desportivo, mas o Tuca Rocha tinha um apoio, um patrocinador forte para essa etapa. É, né? Por isso. Sim, então, você matou a questão, é isso aí. E um piloto que eu queria que vocês prestassem atenção, porque ele é um ótimo piloto, é bom piloto, mas deu azar de estar numa equipe estreante, né? A Blau, que está entrando no campeonato esse ano, entraram no lugar da Buggeter Competições e tudo. É o 31, você vai falar do 31, não é do 30, né? Eu tenho certeza que você vai falar do 31. Do Márcio Campos. Sim.
Sim. Bicampeão do brasileiro de turismo, é um cara, sabe, muito bom, filho do João Campos também, que é um piloto há muito tempo, aí tem uma história grandiosa no automobilismo nacional, tem uma família tradicional, e o Márcio Campos anda muito bem, mas esteve andando aí no final do pelotão, a equipe não é das melhores, está fazendo a estreia, mas é um cara que eu pediria um pouquinho da atenção de vocês, porque é um cara que andou muito bem no Brasileiro de Turismo e continua, pelo menos lá em Goiânia, ele fez a jornada dupla, correu no Brasileiro de Turismo, brigando pela vitória e tudo, e na Stock Car é interessante ficar de olho nele. Fora isso, né, a volta do Alberto Valério ao automobilismo. O Alberto Valério, para quem não se lembra, corria de GP2 anos atrás e tudo mais, e ficou tempo afastado. Ganhou. Em Silverstone, né, com a equipe Piquet Sport, se não me engano, mas apesar do que diz os comentaristas da televisão, não foi um sucesso, fracassou na GP2, não teve preparo, não aguentou o ritmo, não aguentou o tranco. A verdade é essa. Na volta temos verdade, não é? É verdade ou não é, Raposo? Sim, ele sofreu na GP2, ele sofreu muito. Ele ganhou uma corrida com mérito, sim, mas sofreu. E corre junto com o Diego Nunes, né? Outro piloto da GP2. Os dois aí na full time Bassani. Verdade. São dois pilotos aí GP2. Na Vogel se destaca, né? Dois jovens pilotos aí de uma safra recente aí chegando, o Gabriel Casagrande e o Guilherme Salas. São realmente aí uma briga boa, observar esses dois aí. São dois, assim, fazendo uma comparação a muito grosso modo, mais ou menos a gente olhar para Toro Rosso assim, na Fórmula 1, dois jovens pilotos, e que é interessante ver o que vai dar. E eu diria que essa briga grossíssimo modo, né? Grossíssimo modo, mas até porque o Casagrande já tem uma certa experiência ali e tal, né? Fez um ano, já tinha feito outras corridas, então já passou, já tá na hora dele mostrar um pouco mais, não é só o já tá muito assim, é o piloto que brigou com o Felipe Fraga, já tem que ser o piloto que briga por vitórias da Stock Car, não só com o Felipe Fraga, né? Sim, com certeza, eu acho que, mas eu ficaria de olho, são dois pilotos aí que já mostrou bastante. Fora isso, são os velhos nomes de sempre, né? Os das equipes principais que nós já falamos aí, e alguns medíocres ali pelo meio do pelotão, mas eu acho que vale a pena a gente ficar de olho. Uma coisa que me decepciona muito, só pra gente fechar aí a conta da Stock Car desse programa, para encerrar o bloco número 3, é a dependência da Rede Globo, né? Porque enquanto tá no Sport TV, tudo bem, mas aí a Rede Globo, né? Porque a última corrida tem que ser na Globo, né? A decisão do título tem que ser na tela da Globo. E aí, o que vai acontecer? A prova de Interlagos, uma prova só Interlagos esse ano, vai ser uma corrida de meros 40 minutos e pontuação dobrada, Fábio Campos. Mas isso aí eu não sei nem se é culpa da televisão, né, Raposo? Aí eu acho que eles, mesmo sem a televisão, eu acho que eles fariam isso, né? Depois não, que eles já. A culpa da televisão vai ser 40 minutos. Sim. Se fosse a televisão, se fosse o Sport TV, seria uma corrida, sei lá, de 60 minutos e pontuação dobrada. Aí tudo bem. Peraí. Mais grave é a corrida do milhão. A corrida do milhão também vai ser na TV aberta ou vai ser na TV fechada? Com certeza. Vai ser as duas, geralmente. Do milhão e a final do campeonato, geralmente, é na Globo. Porque a do milhão, tradicionalmente, era mais longa. Eu fui na corrida, Raposo, você se lembra? A gente estávamos juntos, embora não exatamente ali na pista, você estava lá nos boxes. Aquela corrida do milhão de 2012, se eu não me engano, que teve uma hora, eu acho 5. Ela foi uma corrida de DTM, praticamente. Foi uma corrida, teve uma hora, se eu não me engano. E foi divertidíssimo de se assistir tanto tempo a Stock Car. Esse ano não tem mais isso, então. Ela também vai ficar nos 40 minutos. O ano passado foi, eu não vou te jurar esse ano que eu não olhei ainda, olhei só da final, mas provavelmente a corrida do milhão vai ser 40 minutos mais uma volta e na Globo e para cair na agenda. E assim que dá a bandeirada, eles cortam pro vôlei de praia, você não vai ver nem um pódio. É aquilo que eu falei, né? Tá surfando no desejo da televisão. Só que a televisão, ela fecha a torneira na hora que ela quiser. E ela fecha mesmo. E quando fechar, como é que vai ser? Fica essa pergunta. E pra gente só passar a régua e confirmar aqui os resultados na primeira corrida, né? Vitória, domínio total de Daniel Serra na Casa Nova, seguida de Thiago Camilo, Max Wilson, Ricardo Maurício e Attila Abreu. Esse foi o top 5. Na corrida número 2, Ricardo Zonta, né? Que fez a estratégia que nós falamos do pit stop fake e voltou muito bem na pista, seguido de Attila Abreu, Max Wilson, Rubens Barrichello e Denis Navarro na classificação do campeonato. Veja você, ouvinte, a gente copia até as palavras dos americanos. Até as palavras dos americanos a gente copia. Na classificação do campeonato, né, no top 5 do campeonato, nós temos
Daniel Serra com 40 pontos, Max Wilson com 39, Átila Abreu 37, Thiago Camilo 33 e Ricardo Maurício 21 pontos. A próxima etapa será ainda em abril, no dia 23 de abril, no autódromo do Velopark. Como é que chama o autódromo? Velopark, com K. Não se esqueça disso. E provavelmente, né, não tinha aquela coisa de que a largada lá era com safety car, se bem que agora eles adiantaram, né, o sinal verde lá na freada, para não ter perigo. 10 metros da curva final. Aguardem, novas cenas do próximo capítulo, né? Interlagos, pelo menos, não vai ter mais a chicane, né? No café. Acabaram não tem com a mais? chicane. Opa, Não, acabaram. Boa notícia, boa notícia. Não só na Stock, né? Qualquer coisa vai correr lá. Isso veio do novo presidente da CBA, o novo decreto dele, já era chicane de Interlagos, então... Com um elogio, então, para a presidência da CBA, por favor, para não falar que nos próximos 4 anos só criticamos. O elogio para a CBA começou com o pé direito, tomara que continue assim. Então é isso, encerramos o bloco número 3. Não deixem de ouvir o bloco número 1, Corridas Clássicas China 2005, o bloco número 2, Fórmula E no México e a vitória sensacional de Lucas de Grassi. E o último bloco, o bloco número 4, algumas considerações sobre a Fórmula 1 2017.